Pastor, pode fazer uma oração para nós, pastor, para nós iniciarmos? Posso? Sim. Vamos orar então. Querido bondoso Pai que está nos céus, nós damos graças, Senhor, pelo milagre da vida, mas também pela essa oportunidade que nós temos de aprender um pouco mais da Tua Palavra, de repassarmos o que nós estudamos, ainda mais esse tema tão importante, Filhos da Promessa. E queremos de uma maneira entregar esses momentos em Tuas mãos e pedir a presença de Teu Santo Espírito. Nós tudo pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós estamos muito contentes, pastor, pela sua participação conosco aqui, e eu fico feliz por a gente fazer parte dessa família, né, Silvana? É uma família, porque a gente não deixa de ser parte de uma família maior. Quero desejar àqueles nossos amigos que estão nas suas casas e pedir licença também, porque nós estamos aqui fazendo essa gravação antecipadamente, né? Para deixar essa programação confortável para todos, porque a partir deste sábado, agora mesmo, nós já estamos com a nossa programação em pleno vapor, funcionando com as restrições e cuidados, né? Distanciamento, mas nas classes, aqui nas nossas unidades de ação dentro da igreja, né? Nós temos a classe número 1, classe número 2, classe número 3 e classe número 4. Então, as principais classes estão se reunindo, né, com seus professores, respectivamente, e também seus auxiliares, e na medida do possível, né, a gente vai começar a dar um pouco mais de atenção especificamente para as nossas classes, cada um dos professores dando esse suporte para a sua classe ali, com seus membros, aqueles que têm alguma dificuldade, que estão, muitas vezes, há um tempo já sem conseguir esse contato, não é mesmo? Seja bem-vindo, a Lisa também ali, o Cláudio. Como eu dizia, nós estamos fazendo essa gravação para deixar a oportunidade para que todos possam participar. Essa revisão, nós temos a presença aqui do pastor, nós vamos estar falando alguns tópicos rapidamente, né, dentro desses próximos minutos. Nós temos aqui pastor e Cláudio e também Silvana, nosso tempo um pouco reduzido, mas nós temos até às 19 horas e 55 minutos, certo? Para a gente poder, em relação ao tempo de gravação, para que nós possamos tentar dar uma ideia para os nossos amigos e aqueles que estão também fazendo parte do estudo da lição, revisar um pouquinho da lição dessa semana. E o título dessa lição, o pastor falou na oração, e eu agradeço, Filhos da Promessa. A gente poderia dizer até que o filho da promessa, né? Nós somos descendentes e nós temos também o privilégio. E é tão interessante quando a gente pensa nesse estudo da lição dessa semana, quando se fala dessa semana, e não apenas dessa semana, deste trimestre, né? A promessa. Como é maravilhoso nós termos uma promessa. E quando nós fazemos uma promessa, será que a gente faz uma promessa já pensando em descumprir, pastor? Não entendi a pergunta. Como é que... Eu faço a pergunta assim, pastor. Quando a gente tem uma promessa, quando nós fazemos uma espécie de promessa, um contrato, uma aliança, nós não fazemos uma promessa, um contrato, uma aliança, pensando em não cumprir. Não é verdade? E aqui a Bíblia fala, e também nesse contexto da lição desse trimestre, a promessa, né? A aliança eterna de Deus, no contexto da lição número 5, nós somos descendentes dessa promessa, né? E nós de uma temos promessa divina, na verdade, não uma promessa humana, porque o ser humano, muitas vezes, ele não cumpre as suas promessas, né? Aqui nós estamos tendo uma promessa por parte de Deus, né? Então, nós temos aqui um exemplo do que Deus, ele deixou tanto para Abraão, deixou para Moisés, né? Você, quando analisa Gênesis capítulo 15, você diz, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, lhe darei uma grande recompensa, né? Então, você já tem ali a ênfase do que é essa promessa, ela está disponível a todos, né? E as promessas de Deus são eternas. Se você parar para analisar o contexto das promessas, o contexto de como Deus anunciou, né? Tanto a Abraão, Moisés, que ele estaria com eles, né? Inclusive, o próprio Jesus, né? Diz, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Eu estarei com vós.
Então, nós temos muitas promessas, né? Podemos dizer nessa parte de introdução que o que Deus faz, Ele cumpre, né? Verdade. Eu queria dar a oportunidade aos meus colegas aqui, amigos, a Silvana. Por favor, Silvana, tuas palavras iniciais, por gentileza, em relação ao estudo dessa semana, Silvana. Mais uma vez, um estudo maravilhoso, né, que está sendo esse trimestre com esse tema geral, né, da aliança de Deus. Na verdade, desde os primórdios, né, desde lá de Adão e Eva, que ele começou essa aliança e vai até nós e vai até o final, né, até a volta de Jesus. E eu achei muito bonito ali, na lição de domingo, a questão que ele se coloca ali para Abraão, né, no momento que ele seria seu escudo, que no caso, assim, ele, de uma forma pessoal, né, ele coloca: eu serei seu escudo, e porque ele sabia que quem era Abraão, que era um homem temente a Deus, um homem fiel, mas sabia que ele era um homem idoso, que já estava ali com quase seus 100 anos, e a esposa dele, além de estéril, também era idosa, e ele sabia o que ele estava prometendo para ele, né, que era uma descendência, e ele nem ao menos tinha filhos. Então ele precisava dar esse suporte, encorajar ele, motivar ele dessa forma, né? Eu sou seu escudo, não temas, né? Que eu vou estar contigo, né? Nessa promessa. Muito bem. Eu até acrescentaria, assim, no sentido de quando ele fala ali em Gênesis capítulo 15, verso 1, que ele seria o nosso escudo. Isso é uma coisa pessoal, né? Se a gente for analisar ali, eu sou o seu escudo, o meu escudo. E se nós pudéssemos imaginar numa batalha, qual que é a função de um escudo? É a proteção, né? Então, ele, além de dar essa certeza, essa segurança, essa promessa, ele é a nossa proteção, não é verdade, irmão João Carlos? O som tá fechado, irmão João. Abre o áudio, irmão. Oi, tudo bem? Tudo bem, agora sim. Maravilha. Bom, essa questão dos filhos da promessa, né, é muito interessante, como a irmã falou, nós estamos num crescente, essa lição desse trimestre com relação a todos os conceitos de Deus, né, firmando com a raça humana, sempre Deus iniciando um conceito e tendo a nossa participação também. Essa questão do escudo é interessante, né, porque Deus, quando chama Abraão, né, Abraão foi pela fé, ele foi confiando em Deus, né, porque ele saiu de uma situação que ele não sabia para onde iria, né, não tinha nem ideia do que aconteceria, mas primeiramente o que aconteceu com Abraão? Ele confiou, ele tinha fé em Deus e ele aceitou essa saída da terra de Ur, né? Então ele vai. A questão quando Deus fala, né? Eu sou seu escudo, eu vou te abençoar, eu vou te proteger, eu estarei contigo. Automaticamente isso não garantiu a ele nada, que independentemente de Deus estivesse com ele, que não teria problemas. E assim a própria pergunta da número 2 fala com relação a isso também, né? Isso não significa que Deus sendo o nosso escudo, nós não vamos ter problemas aqui nesse mundo, nessa terra. Mas nós temos a certeza de que Ele vai estar conosco, né? Porque conforme o pastor falou, Cristo falou assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele fala assim, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então essa é a grande certeza que nós temos. Quando nós estamos em concerto com Deus, quando nós aceitamos esse concerto e fazemos, né, pela nossa obediência ao concerto, pela nossa obediência em amor a Deus, nós temos plena certeza que Ele, independentemente de todas as situações que nós passamos neste mundo, Deus sempre vai ser o nosso escudo. Verdade, irmão João. Pastor, poderia comentar para nós a importância, e até eu quero mais uma vez pedir para os nossos amigos, aqueles que estão nos assistindo, seja no celular, na sua casa, no seu carro, talvez, em algum outro momento, se você puder deixar o seu comentário, também o seu pedido, o agradecimento, ou até mesmo uma solicitação de um estudo, quem sabe uma visita, uma oração, deixe nos comentários da transmissão, que nosso departamento de comunicação da igreja vai estar apontando essas anotações e repassando para os departamentos da igreja, para que se você queira uma atenção melhor sobre algum assunto,
você possa deixar esse comentário aqui na transmissão dessa programação. Tá? Quero convidar o irmão Cláudio, por favor, irmão Cláudio, um dos anciãos da nossa igreja, a fazer as suas considerações, irmão Cláudio, sobre esse início da lição aqui dessa semana, irmão Cláudio. Eu vejo assim também ali, a lição do domingo fala um pouco, né, sobre Cristo também. O amor de Cristo, a promessa de Cristo para nós também não é casual, né? Ela é, como o irmão João falou, não vem como humano, né? A gente às vezes, o pastor comentou que a gente às vezes faz algumas promessas ali, o costume que a gente tem de fazer no início do ano, eu prometi algumas coisas que durante o ano vai acontecer, às vezes a gente quebra essa promessa, mas a promessa de Deus, quando Deus prometeu a Abraão ali, que ele seria uma grande nação, dele nasceria uma grande nação, Deus estava sabendo ali que ele fazeria os meios, né, para que essa nação pudesse acontecer. A gente sabe que essa nação não se cumpriu nos dias de Abraão, né, também dos seus descendentes ali mais próximos, mas ela veio a se cumprir, né, lá no Egito. Então a gente vê que Deus, quando promete, a gente pode esperar que a promessa de Deus ela se cumpre. Não é igual a uma promessa humana. Verdade, irmão Cláudio. E é interessante que nós estamos estudando desde nessas 4 últimas semanas, né? Desde a primeira aliança que foi feita, né? Os primeiros fundamentos da aliança são relatados, são registrados na palavra de Deus, como Deus sempre faz a parte dele. Só que é necessário uma contrapartida, não é mesmo? E é importante aqui na lição, acho que foi das semanas anteriores, desde Adão, né, e os seus descendentes, mais tarde Noé e os seus descendentes, e vem sendo uma espécie de sequência e chega até nós hoje, né? E aí eu acho que é interessante nós mencionarmos que nós somos os filhos dessa promessa. Só que um filho em especial seria importante mencionar, que esse filho estaria apontando para o sacrifício, né? Se nós pudermos relacionar, como como alguns irmãos comentaram aqui, é importante lembrar que nossos primeiros pais, eles nos deram a oportunidade de conhecer, de receber essa mensagem. E nessa lição aqui já de segunda-feira, Gênesis capítulo 28, como o Cláudio falou, 28 verso 14, aqueles que tiverem a sua Bíblia à mão, podem acompanhar, diz assim: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti a tua descendência serão abençoadas todas as famílias. Então, essa promessa se estende a nós, e eu acredito que nós temos hoje a oportunidade de compartilhar essa promessa. Pastor, poderia fazer alguns comentários para nós sobre essa promessa tão maravilhosa, pastor? O interessante é que, se nós analisarmos o Antigo Testamento, tanto o Gênesis, ali nós temos um resumo dessa promessa, né, do que aconteceria, inclusive, no Novo Testamento, que o resumo do Novo Testamento é João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu quero dizer para você é que essa promessa, quando veio por parte dos pais, né, que nós temos aqui de Adão e Eva, né, os seus descendentes, a semente de Eva, que é a descendência, né, tivemos ali Caim e Abel, que foram os filhos, né, de Abraão, e mais à frente tivemos ali Sete, mas a descendência ela se marcou da seguinte forma: Caim foi por um lado seguindo a sua própria consciência, a sua própria conclusão, e Abel foi fazendo conforme a orientação divina. E aí nós temos geração pós geração que estavam aqui anunciando a vinda do Filho de Deus. Aqui está a essência da raiz dessa promessa. Uns tomaram para si as recomendações, as orientações divinas, até chegar ali ao pai da fé, até chegar ali a Abraão, né? Porque, como menciona inclusive Gênesis capítulo 12, verso 1, né?
Ali tem um chamamento do Senhor, Abraão, sua família, vai para a terra que te mandei, para a terra da tua parentela, a casa do teu pai, vai para a terra que te... Sai dali, vai para a terra que te mostrarei, né? E aí tem a continuação, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que não te abençoarem, né? Então nós temos algo interessante aqui, porque a promessa da vida eterna aqui sem pecado, onde o mal, a dor e o sofrimento nunca mais surgirão, isso vai acontecer quando Jesus retornar a esse mundo, mas o contexto dessas promessas aconteceram através de vidas que tomaram, de alguma maneira, seguiram uma orientação divina. Caim seguiu as suas conclusões, Abel seguiu uma orientação, né? Uma orientação divina. Isso, do mesmo ponto, essas gerações, pós-gerações, foram anunciando a vinda do Filho de Deus. Então, uma coisa muito importante aqui, amigos, nós temos aqui tanto Gênesis, temos capítulo 3, verso 15, ali a mesma coisa, e não deixa de ser um resumo do que tudo que queria acontecer, posteriormente do que foi o que veio para acontecer, né? Então, nós temos, inclusive, você pega ali o próprio Moisés, quando ele se deparou e viu a glória de Deus ali no Monte Pisga, né? Ele não entrou na Terra Prometida, mas ele viu tudo o que ia acontecer, né? Deus prometeu que ele se deparou na presença do Senhor, na Shekinah, o Senhor viu todos os acontecimentos, tudo o que estaria acontecendo, mas ele estaria depois diante, ele estaria diante da própria face do Senhor. Então, nós temos algo interessante dentro dessas promessas, que é as decisões que essas pessoas tomaram, segundo a promessa, elas foram fundamentais, né? Elas foram fundamentais para que os demais pudessem também conhecer a promessa eterna. A promessa eu acredito isso que o pastor está falando em relação à questão de ter confiança na promessa. Nós deveríamos viver mais essa promessa. Porque quando a gente tem a certeza, e na introdução ali, eu acho que foi sábado, não lembro, sábado ou domingo, contou a história lá daquele pai que numa situação desconfortável com uma filha, disse: minha filha, se tu tiver, eu vou procurar ajuda, mas tu pode ficar boiando de costas na água. E a filha ficou por tempo ali, um tempo bem grande, falando ali, até que o pai conseguiu, depois de algum tempo, conseguir ajuda para aquela criança que estava talvez na água, né? E a criança ficou boiando por um tempo enorme, e o tempo passou e até que chegou o socorro. E como o salmista fala, né? De onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Se nós tiver confiança na promessa do Pai, na promessa daquele que é fiel e verdadeiro, ele vai cumprir. Né? A Bíblia diz: não se turbe o vosso coração. Nós estamos hoje, muitas vezes, no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento, ansioso, nervoso, preocupado. São situações e circunstâncias que a gente não está conseguindo lidar, porque novo, tudo que é novo. Imagina para Abraão, quando Deus disse assim: sai do teu conforto, da tua terra, sai da onde tu tá estabelecido, né? E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Será que isso foi fácil, irmão João? Não, de maneira nenhuma, né? Foi conforme eu falei. Abraão, primeiramente, ele cria, né? Ele tinha fé. Ele saiu porque ele confiava em Deus e tinha fé em Deus. Mas essa questão da aliança com Abraão, nós devemos entender como é que nós entramos, como é que nós participamos disso. As promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Quem é o descendente de Abraão? Em Gálatas 3,16, é um versículo muito interessante e importante que nós devemos estudar e ler, e diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como se falando de um só. E ao teu descendente, que é quem? Cristo Jesus. A partir de Cristo Jesus, que todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas. Não é a partir de Abraão. Abraão não tinha esse poder de abençoar todas as famílias da terra. Apontava, né?
nós devemos, a partir de Jesus, a nossa aliança com Cristo Jesus é que faz com que nós também tenhamos, né, participamos dessa grande e bendita promessa de Deus, em que, através de Abraão, abençoaria todos, então, as famílias da terra. Por isso nós somos filhos de Abraão, através de Cristo Jesus também, né? O interessante é que, amigos, pode falar, pastor. O amor divino aqui, ele se estende a todos, né? Mesmo com aqueles que, de alguma maneira, uma pessoa que possa quebrar a sua lei em seu coração, o amor de Deus, ele tem um alcance a todos. E aí que entra essa questão interessante do amor de Deus, como esse amor ele se manifesta na relação de aliança que ele procura estabelecer com cada indivíduo, na verdade? Porque o que Deus quer fazer, quando você analisa Gálatas capítulo 3, inclusive, verso 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo de Cristo vós revestides. Então, mesmo com a consequência do pecado, Deus nos olha com um amor transcendente, né, que transcende qualquer entendimento. Esse amor aí se estende a todas as pessoas. Então, a manifestação desse amor é bem clara, por intermédio de Cristo, por intermédio do Senhor Jesus, né? Então, é algo fantástico, né, amigos? E é interessante que, pastor, aqui no versículo 29 do próprio Gálatas 3, fala assim: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos descendentes, participamos dessa promessa feita a Abraão. Interessante que no comentário da lição, através de Ellen White, ela fala assim: a Bíblia claramente ensina que as promessas feitas a Abraão devem se cumprir por meio de Cristo Jesus. Então, o Messias deveria vir. Se Jesus não viesse, de tudo o que foi feito, tudo o que eles falaram no passado, todas as promessas, nenhuma teria validade. A promessa real se cumpre em Cristo Jesus. Exatamente, por intermédio de Abraão, aí tivemos vários grupos, né, de pessoas, de indivíduos que, unidos pela fé, representaram essa promessa. Exatamente. É um dos cernes da lição aqui, que é exatamente isso, que foi se levando de geração em geração, né? Essa bênção. Eu gostaria de pedir para os meus amigos aqui e participantes para que a gente possa, nos próximos 8 minutos, tentar resumir o restante da lição. Nós temos 8 minutos para encerrar. Sim. No próximo contexto, eu gostaria que os irmãos pudessem repercutir um pouquinho aqui da questão de que, na lição de quinta-feira, né, quarta e quinta-feira, ali, uma grande e poderosa nação, como a gente já viu, e também quinta-feira, engrandecerei o seu nome. E aqui nós podemos entender que nós podemos ou não levar um nome. Quando a gente leva o nome de cristão, nós estamos levando também um testemunho. Como tem sido a nossa vida nesse sentido de nos tornarmos representantes dessa grande nação, pastor? Interessante que quando menciona aqui, o exemplo do Gênesis capítulo 2 é uma característica do que foi Israel, uma grande nação, né? Abraão não viu nem o filho Isaque, né? Nem o próprio Jacó chegou a contemplar, no caso, Israel como uma grande nação. Se você analisar Gênesis aí, ele estava acontecendo um processo embrionário de tudo isso, né? Então, é algo que ele não imaginaria o que ele poderia, nem próprio Isaac, nem o próprio Jacó conseguiram contemplar o que seria essa poderosa nação, o que poderia ser esse Israel poderoso, a característica, né, a grande nação. Foi visto de uma maneira um processo, como eu disse, embrionário, ou seja, do começo de tudo. Hoje nós estamos vendo esta promessa se postergando, né, de uma maneira espetacular. O propósito de Deus, inclusive aqui
você quando analisa aqui a parábola de Jesus, página 290, que era propósito de Deus, porém que pela revelação de seu caráter, por meio de Israel, os homens fossem atraídos a ele. Olha que interessante. O convite do evangelho deveria ser transmitido a todo mundo. Saiu de um processo embrionário e entrou num processo de expansão do reino. Pela lição do sacrifício simbólico, Cristo deveria ser exaltado perante as nações e todos os que olhassem viveriam. Todos que olhassem para essa promessa viveriam, teriam a bênção da vida, né? Porque a vida está em Cristo e a promessa vem por intermédio de Cristo, e aqueles que estão em Cristo recebem vida. Isso aqui é fantástico, amigos, porque as alianças de resumo, para mim, em especial, as alianças de Deus, elas são eternas. Por mais que Noé e Abraão pegaram um processo embrionário, por mais que Abraão, Isaac, Jacó pegaram um processo embrionário, as promessas de Deus, elas continuaram sendo cumpridas. Promessa de Deus, da salvação, ela se estende a todos nós. A nós, de alguma maneira, devemos nos decidirmos, né? Devemos abrir o nosso coração para a promessa que Deus tem. Você lembra que, quando você pega a primeira aliança que houve na Bíblia, foi a aliança que teve Adão com Eva, com Deus, né? Que estariam... a gente tem ali um exemplo do que eles iriam cultivar a terra, iriam ser administradores, né? Mas depois vem a segunda aliança, que pega ali a aliança de Noé, que Deus não destruiria mais a terra por água, né? Porque foi o arco-íris. Então, vocês pegam um segmento dessas promessas que elas foram acontecendo de uma maneira interessante, tudo com um cumprimento, né? E tudo hoje se resume em um propósito só, né, amigos? Um propósito é que a promessa é da salvação através dessa grande bênção, dessa grande promessa que se estende a todos os povos, né? As alianças de Deus, elas são eternas. Pastor, eu posso comentar aqui na lição de quinta-feira, se você puder acompanhar aqueles que tiverem, podem perceber que ali, ó, o drama dos séculos é o grande conflito. E eu e você fazemos parte desse conflito. Um conflito que começou no passado e que teve toda uma trajetória, teve todo um contexto, e nós vemos durante a história, o percorrer da história, que o Senhor Jesus sempre deixou a nós a oportunidade. Amigos, eu vou ter que me despedir de vocês nesse momento, porque eu tenho uma classe bíblica agora, tá? Beleza, pastor. Mas valeu mesmo, foi muito bom, que Deus abençoe cada um que está aí participando desse momento, vai participar aí repassando essa lição, que você fique com a promessa que Deus tem, que é eterna para cada um de nós, e que possamos fazer um bom uso, né, que essas promessas foram deixadas para todos, né? Que Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Amém. Uma coisa interessante, Flávio, que nós devemos entender com relação a quando Deus fala assim, engrandecerei o teu nome. Deus tinha um propósito com essa questão do engrandecer o nome de Abraão. Por que vai engrandecer o nome? A questão humana, quando diz assim, vou engrandecer o nome de uma pessoa, humanamente falando, os famosos, tem um nome famoso, isso, mas não é esse o propósito de Deus. Quando Deus fala assim, vou engrandecer o teu nome, ele tinha um propósito na função de que Abraão deveria ser o quê? Deveria ser um exemplo para as nações pagãs. Ele era um andarilho, né? Quando digamos assim, né? Ele viajava para todos os lugares. Então, aonde ele ia, ele estava representando a Deus. Ele mostrava a fé e a confiança em Deus. Então, quando Deus fala assim, engrandecerei teu nome, ele fala isso da mesma forma para nós. Nós temos um propósito também com Deus. Então, ele vai engrandecer o nosso nome para um propósito na causa dele. Aonde nós estivermos, nós devemos o quê? Ser aquelas testemunhas de Deus. As pessoas devem olhar a nós e dizer, assim como deveriam olhar Israel, e dizer, eu quero estar com esse povo, eu quero fazer parte dessa nação, eu quero congregar com essas pessoas. Então, essa era a função, quando Deus fala assim, farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. É isso que nós devemos ser. É verdade. Irmã Silvana, irmão Cláudio, se quiser fazer um comentário aqui na lição de quinta-feira, aquela parte final ali de quinta-feira é bem importante. O que torna ali aquela parte daquele finalzinho diz assim, o que torna um grande
nome grande aos olhos de Deus, como o irmão João falou, é o nosso caráter, é a fé, né? É a obediência, a humildade, o amor. Nós podemos viver a vida inteira, se nós não tivermos um caráter firme, nós não vamos representar Cristo, porque nós seremos conhecidos não por quem nós dizemos que somos, e sim por quem nós somos realmente. E o nosso caráter não são palavras que vão descrever, porque as nossas ações vão falar mais alto que as nossas palavras, na verdade? Exatamente. Uma coisa que me chama a atenção nessa lição é sobre a promessa, né? E eu vejo assim, ó, Deus prometeu a Abraão que dele teria uma grande nação. Não se cumpriu neles, mas outra coisa que chama a atenção, que se cumpriu em Cristo, né? Como o irmão João falou, o pastor já. Mas nem o Flávio disse aqui no finalzinho, fala disso, né? Cristo, esse nome Cristo, ele representa o que para nós, né? A gente representa esse nome é um nome de peso, como o irmão João disse. E nós, como cristãos, devemos ter cuidado, né? Quando representamos esse nome. É verdade. Vejo isso, né? A gente tem que ter cuidado, porque a gente está aí fora, como cristão, representando a Cristo, e às vezes a gente não faz aquilo que deveria o nome, né? Às vezes a gente não é sério nos negócios, fica devendo para os outros, ou não cumpre o que fala, né? Ou às vezes promete alguma coisa, não cumpre. Não digo para a igreja, mas às vezes para as pessoas ao nosso redor. E esse nome cristão tem um grande peso, ele vem da raiz de Cristo, né? A gente carrega esse nome por quê? Porque a gente representa a Cristo. Será que realmente estamos representando a Cristo? Como Abraão lá dele seria uma grande nação e dele nasceria o Messias, né, da descendência dele? Isso a gente tem que pensar. Cristo deixou esse nome para que a gente representasse ele bem. A aliança é eterna. Nós temos a alegria de ter a certeza de que nós fazemos parte, como foi mencionado nesse estudo, que essa aliança, eu e você fazemos parte. E eu quero convidar agora, nesse momento, para nós encerrarmos esse momento de recapitulação, pedir, por favor, Silvana, tu pode fazer uma oração para encerrar o nosso estudo, e nós podemos, nessa tua oração também, lembrar dos pedidos e dos agradecimentos que cada um de nós temos, nossas famílias, também aqueles que estão participando através das transmissões da igreja, aqueles que estão participando presencialmente, né, com limitação. Mas nós queremos convidar a todos, aqueles que tiverem oportunidade, se você não conseguir acompanhar a lição ou não tem a lição, você pode ter acesso a tantas informações. Hoje nós temos na tecnologia, temos a TV Novo Tempo, temos a Rádio Novo Tempo, nós temos as redes sociais da Igreja Adventista, nós temos os departamentos da Igreja Adventista e tantas formas de testemunhar. E o desafio que a gente faz como escola sabatina é como uma grande escola. E numa escola é necessário que os alunos se envolvam, é necessário que os professores se envolvam. E nós, como professores, aqui representamos a classe dos professores, queremos orar por vocês. E podem ter certeza, cada um de nós, na classe do irmão João, na classe do irmão Manuel, na classe do irmão Cláudio, na classe de cada um de nós, nós temos pessoas que estão necessitando de oração. Se você tem esse plano, esse propósito, dedique tempo para orar, dedique tempo para conhecer a palavra de Deus. E quando nós nos dedicamos, e no nosso pensamento, na nossa oração, nós buscamos a palavra de Deus, Deus nos conforta, Deus nos anima, como diz o Salmo, o nosso socorro vem do Senhor. Por isso eu fico feliz e agradecido pela presença dos amigos e também faço o desafio. Vamos buscar mais ao Senhor, vamos confiar mais no Senhor, vamos testemunhar, porque através desse testemunho, muito em breve, nós vamos receber a recompensa de Deus. Amém. Silvana, por favor, pode fazer um encerramento para nós, por gentileza? Sim. Em reverência, assim como estamos, vamos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por esse momento, essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e conhecermos um pouquinho mais, Senhor, do Teu propósito, do Teu amor e das Tuas promessas, Senhor, que são eternas e são fiéis a nós, Senhor, porque Tu nos ama.
Pai querido, aqui estamos como professores, mas que também precisamos da tua luz, do teu discernimento, e queremos te pedir, Senhor, que tu fique com cada família aqui representada, aqui dos professores e também dos nossos membros da igreja, de todos que estão assistindo essa transmissão, que possamos entender, Senhor, que é através do estudo da tua palavra que vamos nos fortalecer, que vamos nos ter a certeza, Senhor, do que tu estás conosco a cada momento, e que tu esteja, Senhor, também com cada pedido, com cada pessoa que enfrenta, Senhor, o Covid, que enfrenta a hospitalização, que enfrenta desemprego, que enfrenta depressão, tantos problemas, Senhor, que estamos vivendo no momento presente. Mas que tu dê a certeza, Senhor, que tu estás com cada um de nós e está nos guardando e nos cuidando, Senhor. Amém. Fica, Senhor, com a nossa igreja, com essa programação. Perdoa as nossas faltas, Senhor, e que possamos sempre estar ligados a Ti e sermos, Senhor, herdeiros dessas promessas. Amém. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, agradeço a todos pela participação. Que Deus continue dando a nós essa aliança verdadeira, essa promessa da aliança verdadeira. Amém. Mais uma vez, já convido a todos, aqueles que puderem, neste sábado, nós estamos, né, numa programação especial, um sábado de jejum e oração. Desde as 6 horas da manhã de hoje, sábado, nós estamos orando de hora em hora, às 6 horas, às 7 horas, às 8 horas, e cada hora cheia, nós estamos orando, e nessa vigília especial, orando por vários pedidos e vários propósitos. Eu gostaria de convidar aqueles que puderem a nos acompanhar, compartilhar essa mensagem, né? Seja na sua transmissão, nos seus grupos de WhatsApp ou nas suas redes sociais, que você possa participar. E desafio, irmãos, amigos, que nós possamos compartilhar essa mensagem. Quanto mais nós nos envolvermos, mais nós receberemos o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando eles estavam unidos em oração, o que aconteceu? Receberam o quê? O poder do Espírito Santo. E nós devemos a cada dia buscar